Você com certeza já aceitou o termo sem ler, não é? Seja de redes sociais ou aplicativos. A verdade é que esses termos são tão extensos e tão complexos de entender que simplesmente aceitamos sem nem mesmo saber com que concordamos. Um grande escândalo envolvendo o Facebook aconteceu em abril de 2018. Isso porque uma empresa chamada Cambridge Analytica fez o uso indevido de dados de aproximadamente 87 milhões de usuários do Facebook. Por conta desse escândalo, Mark Zuckerberg, um dos criadores do Facebook, foi chamado ao Senado dos Estados Unidos para prestar esclarecimento em relação à política de privacidade que os usuários da plataforma são submetidos. Zuckerberg assumiu o uso indevido dos dados dos usuários pela Cambridge Analytica, mas afirmou que o Facebook não vende informações de seus usuários. Segundo ele, a utilização de todo o conteúdo era para fins publicitários, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário. O Senado criticou os termos de uso do Facebook sob o argumento de que esses termos não são claros o suficiente aos usuários, dadas as complexidades jurídicas. Os senadores chegaram a acusar Zuckerberg de tentar enganar os usuários e pediram que todos os termos fossem escritos de forma mais clara. E você, achou certa a ação do Facebook nesse caso? E da empresa Cambridge Analytica? Como poderia ser analisado esse caso? Será um problema ético? Mas e aí? O que seria ética? E quando a ética envolve profissionais da computação? O que fazer? Bom, para começar, vamos definir o que seria ética. Então, temos que discernir moral e ética. Embora muitos filósofos prefiram tratar esses dois termos como sinônimos, há aí uma distinção entre eles. A moral se trata de uma reflexão subjetiva sobre o que é certo ou errado, ou seja, é uma deliberação do próprio indivíduo sobre o que ele acha certo ou errado. Por exemplo, mesmo que você tenha a oportunidade de roubar algo sem que ninguém soubesse, você refletiu que aquilo é errado, então você não irá roubar por convicções próprias de que não é certo roubar. Já a ética pressupõe uma sociedade onde as pessoas entram em determinado acordo para definir o que é certo ou errado, justo e injusto, perante a todos que compõem essa sociedade. Existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos, como por exemplo a ética médica, a ética jornalística, a ética empresarial, entre outras. Porém, aqui vamos entender a ética do profissional da computação. Porém, quem diabos é o profissional da computação? Não sei. Para o professor Paulo César Maziero, em seu livro Ética em Computação, o profissional da computação são todos os que projetam e desenvolvem artefatos computacionais, produzindo os resultados de um processo de desenvolvimento de software, envolvendo também profissionais que trabalham com a infraestrutura, redes e hardware de computadores em geral. Esses profissionais são qualificados normalmente através de cursos de bacharelado, como ciência da computação, sistema de informação, engenharia da computação, engenharia de software, entre outros, além de cursos técnicos em informática. Embora agora saibamos o que faz um profissional da computação, essa profissão ainda não é reconhecida no Brasil. Ou seja, significa que não há um código de ética formal para instruir as condutas desses profissionais. As profissões, em sua maioria, têm seu próprio código de ética profissional derivado da ética em geral, e a maior parte das vezes incorporado à lei. E esses códigos profissionais tendem a influenciar em julgamentos relativos à profissão, e o não cumprimento dessas normas podem resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, como a suspensão temporária definitiva do direito de exercer a profissão. Por exemplo, se caso um médico falsifique registros médicos de um paciente, isso pode resultar em um crime que será julgado junto ao Departamento de Ética da profissão para decidir se o profissional pode ou não continuar exercendo a profissão e também quais as penalidades perante a justiça. Existem conselhos que fiscalizam e representam o exercício de cada profissão. Por exemplo, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e o CRM, Conselho Regional de Medicina. Porém, não há um código de ética da computação, pois não há um conselho representativo da profissão. Mas organizações ligadas à computação no mundo, como Association for Computer and Machinery, ACM, e o Institute of Electric and Electronic Engineers, criaram projetos para o desenvolvimento de um código de ética unificado. Uma das recomendações existentes na ACM é a avaliação profunda dos sistemas de computação e seus impactos, incluindo análise de riscos potenciais. Em 1985, James Moore, professor PhD em Filosofia Intelectual e Moral, escreveu um artigo intitulado What is Computer Ethics? Em tradução livre, o que é a ética em informática? Esse artigo se tornou muito influente na literatura sobre a ética em computação. No texto, Moore propõe uma definição de ética computacional ampla e abrangente, e moldável com as diversas variedades de abordagem para soluções de problemas éticos. Para Moore,
Um problema inerente na ética computacional surge porque ainda há falhas políticas sobre como a tecnologia computacional deve ser usada. Um dos objetivos centrais da ética computacional é determinar o que fazer em casos como esse, ou seja, formular políticas para orientar nossas ações. À medida que as revoluções tecnológicas aumentam seu impacto social, os problemas aumentam. Lei de Moore. Moore também sugeriu 3 maneiras de melhorar a abordagem da ética em relação à tecnologia, em seu outro artigo publicado anos depois do artigo de 1985. A primeira maneira seria levar em conta que a ética é uma iniciativa contínua e dinâmica. À medida que novas tecnologias surgem, deve haver uma preocupação em pensar na ética primeiro. Em outras palavras, deve suspender o desenvolvimento tecnológico até que se estabeleçam os termos da sua ética. Por exemplo, se você pensa em construir um robô que colete dados de seus amigos nas redes sociais, antes de construí-lo, você deve pensar nas consequências éticas que isso trará e solucioná-las para assim poder construí-lo. A segunda maneira é estabelecer uma melhor colaboração entre cientistas, cientistas sociais, tecnólogos e profissionais de ética, justamente para antecipar futuros problemas que envolvam a ética na computação, com bases empíricas para estabelecer a melhor maneira de lidar com o problema. A terceira é que é necessário desenvolver análises éticas mais sofisticadas, ou seja, deve-se pensar e avaliar a tecnologia em termos de custo-benefício, ignorando ou diminuindo valores morais que são difíceis de se representar ou traduzir em termos monetários. Vamos pensar no caso de Tony Stark e Dr. Bruce Banner no filme Vingadores 2, quando eles constroem uma singularidade computacional chamada Ultron. Se antes deles construírem o robô tivessem levado em conta a primeira e a segunda maneira de Moore, eles teriam avaliado as consequências que uma inteligência singular artificial traria caso ela desenvolvesse um aspecto maligno e hostil. E desse modo conseguiriam se antecipar a esse problema. Porém, para quem assistiu o filme sabe que não foi isso que aconteceu. Embora uma inteligência singular como a do filme não seja uma realidade, ainda assim é pertinente pensar em ética envolvendo profissionais da computação, justamente para que tenhamos tecnologias mais seguras e que tenham menos impactos negativos na sociedade. Para a elaboração desse vídeo foi usada diversas literaturas, entre elas o livro Computação e Sociedade, volume 1, o artigo de James Moore, intitulado What is Computer Ethics?, o artigo de Floyd e Sanders, intitulado Mapeando o Debate Fundamentalista na Ética da Computação, em tradução livre, e o livro de Ética em Computação, escrito pelo professor Paulo César Mazziero.